Muito bom dia, boa tarde, boa noite, você que está nos assistindo. O Ed Conexão hoje vai fazer uma conexão com um grande personagem aqui da nossa região de Presidente Prudente, empresário, empreendedor, já teve vários negócios. E nós vamos saber um pouco da história desse cara que eu tenho o privilégio de bater um papo, que é Luiz Moreira. Muito prazer, irmão Luiz, que está aqui com a gente. Bom dia, Ed, bom dia a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, como o nosso amigo acabou de dizer. Eu fico feliz em saber que você, Eduardo, está fazendo um trabalho maravilhoso em relação à conexão. Conexão é tudo nesse mundo e eu tenho certeza que esse material, esse trabalho seu vai ser sensacional. Com certeza. E eu conto com pessoas como você, Luiz, que tem uma grande história, com certeza, nós vamos falar um pouco da sua história, de trajetória de empreendedorismo, altos e baixos, nesse mercado que é muito difícil de atuar aqui no Brasil. Com certeza. O Brasil, não só o Brasil, né, mas como todo mundo, nós temos que fazer alguns malabarismos algumas vezes para que a gente consiga continuar no mercado. Muito bem. Luiz, só vou pedir para você ficar mais ou menos aqui, 10 centímetros de frente, que esse microfone que ele pega muito frontal. Bacana? Isso, mais ou menos aí. Vamos lá. Luiz, você é natural da onde? Você sempre foi prudentino, veio de outra região? Nos conta um pouco. Natural de Presidente Prudente, nasci no ano de 1970, nascido e criado aqui. Tive alguns flashes, vamos dizer, né, em outros lugares, mas sou prudentino. Bacana. E a sua infância, sua família, sua escola, assim, é uma família grande, pequena? Foi uma infância marcante? Como é que foi um pouquinho? Conta um pouquinho para nós como foi. Uma família grande, né, uma infância marcante, uma infância de uma pessoa muito forte, muito guerreira, chamada Raquel de Jesus Moreira, minha mãe, né? Sou irmão de mais 4 pessoas, né? Nós somos 5 irmãos, na realidade. E uma infância um tanto que complicada, né? Um pouco diferente, vamos dizer assim, dos padrões que seria familiar, um padrão mais aconchegante. Entendi. Muito difícil a minha infância. 4 irmãos, uma mãe guerreira, você citou aí. E aí, em que local mais ou menos você morou aqui? Que bairro naquela época? Olha, a minha família foi, como eu comentei com você anteriormente, foi muito difícil, nós éramos igual ciganos. Entendi. Né? Nós passávamos assim, eu morei em vários bairros em Presidente Prudente. A situação, devido justamente ser difícil financeiramente, então nós passávamos algumas temporadas, vamos dizer assim. Morei próximo a Santa Casa, morei próximo a Retífica Aurora, que é a Vila Formosa, Vila Tabajara, morei no Jardim Bom Giovanni, morei na Vila Líder, morei na Vila Aurélio, Jardim Cambuci, enfim. Se eu for citar todos aqui, nós vamos passar um bom tempo. Entendi. E na escola, me fala um pouquinho na escola, como que era o Luiz indo para a escola ali naquela época, Luiz? Tem alguma história interessante? Tem uma história muito marcante para mim indo para a escola, né? Primeiro, que a minha mãe, por que eu friso a minha mãe? Para você entender o contexto. Minha mãe era uma lavadeira, não sabia nem ler nem escrever, certo? E quando ela nos encaminhou para a escola, né, óbvio, o sonho de qualquer mãe, de qualquer família, é que o filho seja melhor do que ela. E ela me encaminhou para a escola, e chegando na escola, nós tínhamos, sempre eu vou usar uma palavra para você entender, dificuldade. Primeiro, não tinha chinelo para ir para a escola. Segundo, não tinha caderno. Você ganhava do vizinho um caderno usado, alguma coisa, um chinelinho que você ganhava do vizinho, shortinho de saco de açúcar. Não sei se você já viu falar. Shortinhos alvejava lá, costurava saquinho de saco de açúcar. E aí a professora, olha só, ela disse assim para minha mãe, mandou um bilhetinho, na época era bilhete, né? Não é igual hoje não. Mandou um bilhetinho e falou: Dona Raquel, o Luiz tem um problema de audição. Aí minha mãe, muito simples, né? Foi na escola saber o que era o problema de audição. Minha tia leu para ela e nós chegando lá, a minha mãe perguntou: mas o Luiz, ele nunca percebia um problema de audição. Ela falou: olha, eu faço a chamada e todas as vezes ele não me responde. Ele não responde a chamada. Aí ela pegou e falou assim: tá bom, vamos lá então. Como a senhora chama ele? Luiz. Né? Ela falou: deixa eu fazer um teste. Marcos. A hora que ela falou Marcos, opa, olhei. Entendi. Olha só que coisa, né? E o porquê disso? A minha avó queria que eu chamasse Marcos. E minha mãe gostaria que chamasse Luiz. Minha mãe registrou como Luiz e a minha família inteira, inclusive a minha mãe, me chamou de Marcos. E eu aprendi que meu nome era Marcos e não Luiz. Que bacana. Legal.
E ali, você estudando, você era um bom aluno ou não? Eu sempre fui muito esforçado naquilo que eu faço, tá? Sim. Porém, as dificuldades, elas me restringiam um pouco. Por exemplo, um ditado escolar. Antigamente se ditava muito. A minha mãe não sabia ler, então eu pegava a cartilha e copiava. Sim. Copiava. Aí a professora chamou minha mãe depois de um determinado tempo e falou: nossa, o Luiz é um excelente aluno. O ditado dele sai perfeito. A senhora está de parabéns por ditar para ele e ele ter essa perfeição. Minha mãe falou: vou te contar outra situação. Eu não sei ler nem escrever. Aí me chamaram. Sim. Vem cá, o que está acontecendo? Eu falei: não, é que eu copio. Então, assim, eu buscava artifícios para que eu conseguisse acompanhar, né, aquele trabalho estudantil ali. Buscava artifício para solucionar uma situação, em outras palavras. E não constrangia minha mãe, né? Que é assim, eu tinha e tenho. Minha mãe já se foi há 20 anos, Sei. mas o grande referencial da minha vida é ela. Luiz, você me fez refletir e lembrar de um filme que está até em moda agora, não sei se você está em casa, talvez já assistiu, que é aquele filme chamado, título brasileiro, Mãos Talentosa. Não sei se você já ouviu falar. É a história do neurocirurgião que separou os primeiros bebês siameses. Todo mundo olha para aquele filme e fala do Benjamin Carlson. Inclusive, ele foi candidato até o presidente dos Estados Unidos. Aquele filme mostra uma mãe analfabeta que direcionou aquele homem, que ele é referência no mundo hoje. E muitas vezes nós passamos por aquele filme e não presta atenção na coadjuvante, que é a mãe. Olha, se você não assistiu, vê que do jeito que você está falando a respeito da sua mãe Raquel, né? Sim. Cara, já me chamou a atenção que você falou que ela não sabia ler, mas ela estava tentando dar o melhor para você. Ela sempre deu o melhor. É interessante. Dentro das condições dela, Sim. Ela sempre fez o melhor. Não assisti o filme, tá? Já vi falar, mas com certeza agora será prioridade. Você vai ver uma heroína. Aquela mulher eu tiro o chapéu. Só que muitas vezes o filme não retrata dela. Sim. Mas vamos lá, esse jovem está crescendo nas dificuldades com a família, a mãe tentando fazer o melhor. E aí, Luiz, você começa agora já vão entrando na fase da adolescência. Como que foi um pouco? Qual foi as suas primeiras experiências profissionais, ainda que adolescente? Então, eu vou ter que regredir um pouquinho. As minhas primeiras experiências profissionais era quando criança, tá? Engraxate na Praça 9 de Julho, vendi geladinho, vendi coxinha, lavei banheiro, carpi quintal, isso dos 7 anos. Caminhão de boia fria, chama Empório Novo Mundo. Se você quiser conhecer um pouquinho melhor a história, ele está na Afonso Flores, aqui em Presidente Prudente, tá? Bacana. No bairro Vila Líder, ali do lado. Com quantos anos você ia para a roça, Luiz? 7 anos, subi em cima de um caminhão de boia fria às 3 horas da manhã, ia colher algodão lá no Itororó, Sim. que é uma cidade próxima ao Paraná, tá? E chegava às 11 horas da noite. Então, escola foi meio... Por isso que eu te disse que foi bem complexo, né? Mas, graças a Deus, estou aqui hoje. Isso serviu de muita base para a minha vida. Luiz, você está falando aí porque eu vivi isso. Eu vivi. Eu sabia que eu ia para a roça, não sabia que roça que era. Sim. Minha avó falava, ó, amanhã a avó vai levantar, vai fazer o seu almoço e desce lá embaixo no ponto que vai passar os caminhões de boia fria. Sobe em cima de um e vai ganhar o dia. E isso é igual você falou, aos 7 anos. E eu não vou falar aos 7, eu devia ter uns 9 para 10 aí. Mas era normal para mim. Para nós era assim, eu sou o filho mais velho, né? Sou primogênito da família. Então é muro de arrimo. Então, para nós, ver a minha mãe naquela situação, a prioridade era ganhar uma sustentabilidade para ajudá-la. Então, muitas coisas aconteceram. Inclusive, por exemplo, eu conseguia bater amendoim, que hoje ninguém nem sabe. Muitas pessoas não sabem o que é bater amendoim, né? Eu não sabe nem que é um amendoim, muitas vezes. Né? É verdade. E eu não conseguia bater, mas eu conseguia pegar aquilo que caía fora do balaio. Então eu pegava aquilo que caía fora do balaio e ganhava 2 sacos de amendoim no final do dia. Meu Deus. As pessoas que não queriam perder tempo, né? Elas queriam ser rápidas, então elas me levavam para pegar aquilo que caía em torno e eu colhia tudo aquilo ali para não perder. E aí elas me davam 2 sacos de amendoim no final do dia. Bacana, isso aí já foi logo na infância, então o Luiz já estava trabalhando.
Pós-infância, agora um pouco adolescente, um pouco mais crescido, quais foram os seus primeiros trabalhos e assim por diante? Em 1983, eu tive o meu primeiro registro em carteira CLT. Fábrica de Calçados Furlaneto. Fábrica de Calçados Furlaneto, em 1983. Eu entrei como qualquer criança, né, um adolescente ali, eu estava ajudando, era um ajudante. Sim. Em 9 meses eu me tornei blaqueador. Você sabe isso? O que é isso? Você falou blaqueador. Blaqueador também são coisas que muitas das pessoas não vão entender. Blaqueador é uma pessoa que ela costura a sola do sapato. Ah, tá. É uma máquina, né, que é até maior do que eu, com certeza, costurava a sola do sapato. Você tem blaqueadora e ponteadeira. São dois instrumentos que você usa para a confecção do sapato. E naquela época, a Furlaneta era uma potência em Presidente Prudente, contratava muitos adolescentes e nessas contratações eu fui selecionado e tive a graça de fechar 64 vitrôs todos os dias. Fechava e abria, era a minha função. E depois dali eu iniciava o trabalho. E com 9 meses eu cheguei a esse posto. Esse posto tinha 2 pessoas que foram referência para mim. Sim. Lalão, né, é o apelido dele, e Mariano. Era um negro firme. E um foi para Franca e outro para Birigui. Que são os polo hoje de calçado. Perfeito. E aí ficou essa vaga. E como eu era muito, né, e eu precisava crescer de todas as formas, eu falei com o Mariano, você me ensina a trabalhar com essa máquina? Ele falou, ensino. E nesse momento, ele me ensinou, só que ele teve 3 dias para me ensinar o que ele aprendeu em bastante tempo, porque ele já estava indo embora. Sim. E eu me tornei, com 13 anos, o blaqueador oficial da fábrica de calçados Furlaneto, blaqueando 1000 pares de sapato, 2.000 pés por dia. Rapaz, brincadeira. 13 anos de idade. Aí, eu posso falar uma coisa. Quando você olha para alguns anos atrás, aquele moleque subindo em cima do caminhão, às 3, 4 horas da manhã, para ir bater amendoim o dia inteiro, e agora você está dentro de uma fábrica, você olhava, mas esse é o trabalho? Você chegava a fazer uma comparação? Com certeza. Você tirava de letra, né, Luiz? Com certeza. Até porque o trabalho da roça é muito difícil, né? Você, às 9 horas da manhã, ou você almoça, ou a comida azeda. Você tem 2 escolhas aí, nesse momento da sua vida. Exatamente. E na fábrica de calçado Furlaneto, eu subi de nível, passei de fase, como diz o outro, né? Eu já tinha um bom salário. O salário que eu ganhava, ele dava sustentabilidade, que na época a minha mãe, né, e um padrasto não ganhava mais do que eles 2 Olha juntos. Que e aí é onde a nossa vida começou a mudar dali, começou a decolar. O avião começou a pegar força para subir. Quanto tempo você ficou nessa fábrica? Nessa fábrica eu fiquei 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. Por quê? Né? De repente você vai... Por quê? Porque, como eu te disse, blaqueador tinha 3 em Presidente. Tinha 2. Foram embora, ficou quem de blaqueador? Luiz, só tinha eu. Aí abriu fábrica de calçados Jadec, fábrica de calçados Toro, e eles não tinham blaqueador. Então a proposta... Aí que eu disse que o avião começou a querer subir. Entendi. A proposta foi diferente demais, né? De conexão, foi diferente porque eles me contactaram e disseram, quanto você ganha? Eu me lembro até hoje. Era 1.200 cruzeiro, na época era cruzeiro. Te pago 2.400. E 1.200 já era muita grana. Muita grana. Te pago 2.400. Eu, um menino imaturo, né? Peguei, não tinha sabedoria, e a gente aprende todos os dias. Eu simplesmente cheguei lá e falei, não vem trabalhar mais nessa empresa. Poxa. E são referências na minha vida, uma pessoa chamada Edmilson. Ele chamou minha mãe e falou, olha, dona Raquel, o Luiz é um menino muito bom, a gente gosta muito dele, mas o que ele está fazendo, é uma criança, queria ver dinheiro, queria melhorar, queria ajudar minha família, o que ele está fazendo não é certo. E esse rapaz me chamou num canto, me lembro até hoje, esse senhor conversou comigo, ele foi um pai que eu não tive. Entendi. Ele me direcionou. O senhor quer ir embora? Luiz, você pode ir, tem o direito. Porém, você consegue ensinar uma outra pessoa para deixar para nós? Nós te liberamos. Eu fiquei durante 4 meses trabalhando na fábrica de calçados Furlaneto, horário normal, CLT. Aí eu saía às 6 horas e ia para a fábrica de calçados Toro, das 7 às 9. Escola, você já percebeu que sumiu na minha ação. Aí fui para lá, blaqueava lá os pares de sapato, e aos sábados eu blaqueava para a Jadec e a domingo para o Niltinho. Então, a minha jornada de trabalho, que hoje o pessoal fala, nossa, eu estou cansado, eu trabalhei 5 horas, eu trabalhei 10 horas, era diferente. Porém, eu costumo dizer, Ed, que foi um momento mágico na minha vida. Por que mágico? Eu ganhei tanto dinheiro que eu garanto para você que muitos pais de família não ganhavam metade do que eu ganhava. Ah, imagino.
a diferença. Eu pude realizar sonhos da minha mãe, o primeiro jogo de cozinha, o primeiro fogão, o primeiro isso, o primeiro aquilo. Veio uma menina que é a caçula, chama Márcia. Eu fui praticamente, eu digo, foi o meu xodó. Sim. Fui a pessoa que cuidou da minha irmã, desde brinco, vestido, etc. E aí o tempo foi se passando. Aos 16 anos eu tinha moto, carro. Aos 16 anos. A diferença aí, eu esqueci a escola. Entendi. Que também era naquela época, né, Luiz? Existe até hoje alguns cenários. Ou trabalha para sustentar a família, Perfeito. ou vai estudar. Não tem como, né? Uhum. Puxa vida. Mas que história bacana. Bom, e aí, depois desse blaqueador? Até quando você foi nessa profissão? Depois você migrou? Você foi fazer algum... Como é que foi aí depois, pós-blaqueador, trabalhando nessas fábricas aí? Olha, são coisas de um adolescente. Aí veio a adolescência, 17 anos, já acha que sabe tudo, tô por cima, tô ganhando dinheiro, barbaridade, tô tendo sustentabilidade. Um dia eu amanheci de manhã, e, né, lógico, amanheci, tem que ser de manhã, e revoltado com a vida. Revoltado com a vida, como qualquer adolescente, larguei tudo. Fui trabalhar de servente, pedreiro, ganhar, sei lá, acho que na época, R$30 referente. Não quero trabalhar mais com isso, achei que era dono do mundo. Eu larguei tudo, fui trabalhar de servente pedreiro. Sol a sol, bater concreto, uma nova experiência, não tinha medo de trabalhar. E por incrível que pareça, eu sempre tive muito relacionamento com um homem negro, forte, chamado Antônio. E, rapaz, esse homem me ensinou a ser homem. Esse homem, Antônio, me ensinou a ser homem. Mas me fala uma coisa, você estava estressado, cansado... Sei lá, você tinha dinheiro, tinha profissão, tinha muita coisa acontecendo na sua vida positivamente, e de repente dá um break, uma pausa dessa, alguma coisa deveria estar interna, não sei se... Uma excelente pergunta. Por quê? Eduardo, uma criança que teve muita dificuldade, muita revolta, muita coisa ruim dentro numa infância, e teve coisas boas, mas viu muita coisa ruim. Por exemplo... eu vi meu padrasto, que era um cara muito forte, espancar minha mãe na minha frente e olhar para mim e dizer assim, você não é homem. Entendi. Protege ela. E aos 17 anos eu me revoltei, e para não cometer um ato de besteira, sei lá, deu um surto mesmo, foi o que você falou. Sim. E aí eu larguei tudo e fui trabalhar de servente pedreiro. Pode falar. Só que é interessante isso. Deus te direciona para os lugares certos. Às vezes você não consegue entender o fim, porque você ainda está no meio. Sim. E isso, o Antônio, por isso que eu te digo, esse Antônio sentava comigo, eu sou gordo, igual você está vendo, essa massa robusta, parecia um bambu. O bambu ganhava de mim. Você imagina o cabo do enxada e o bambu Luiz, era a mesma coisa, era a mesma situação. E aí que interessante, ele me deu muitos conselhos e me direcionou, orientava. O Antônio, e foi bacana. Entendi. Você falou uma coisa aí que me remete a um grande brother meu, contou uma história e eu não entendi uma vez. Ele falou o seguinte, só resumindo, tá? Que o pai dele batia muito na mãe dele. E ele, o irmãozinho, via aquilo. 12 anos, 13 anos, 14 anos. E um dia um irmão combinou com o outro. Quando nós crescer, o pai nunca mais vai bater na mãe. E um dia, o velho era grosso, você sabe como é que era aquela coisa. Eu tô comentando isso, Luiz, por quê? Porque hoje já mudou muito, mas o cenário antigamente era normal, os homens batendo nas mulheres, né? Ainda tem esse negócio de machismo por aí. E um dia os moleques cresceu e um dia o pai foi pra cima da mãe e um dos moleques falou, a partir de hoje você não rela na mãe. E aí o homem até estranhou tal, e foi pra cima. Eles tinham comprado um facão, os moleques já tinham comprado um facão, tava escondido no forro num quartinho. E eles, enquanto um enfrentou o pai, o outro foi e buscou. Falei assim, hoje acaba essa bagunça aqui em casa. Ou o senhor, ou nós, ou a mãe, alguém vai pro caixão. E a mãe interferiu no meio. E ela falou assim, filho, eu começo até a segurar, ô Luiz, cara. Porque foi muito forte, foi um amigo meu. Mas ele falou assim, a mãe pulou na frente e falou, filho, a mãe tem cuidado de mais 2 filhos pequenos. A mãe segura as pontas. Vai embora de casa e deixa que, por enquanto, ele está sustentando a família ainda. Aí eu fico olhando, Luiz, sabe?
coisa que... E aí o meu amigo falou, Eduardo, isso foi uma revolta tão grande dentro da gente. Eu entendi o recado da minha mãe. Só que nós deixamos muito bem pro meu pai. Se nós ficar sabendo, nós volta. E aí nós vai te pegar. Então são coisas dentro de um adolescente. Isso ele contou quando ele tinha 15, 16 anos. Sim, Né? sim. Então é muito forte isso aí, Luiz. E aí eu sei que aí não é só isso que desencadeia um sentimento, Sim, uma coisa, mas uma revolta, um conjunto. alguma situação. Só te mencionei isso que dá para captar essa... Agora deu para ficar um pouco mais assim, mais claro. Reforçando o que você está falando, olha que interessante. Isso aconteceu comigo. Eu comprei um 38. E a minha mãe entrou entre eu e o meu padrasto e falou, filho, eu não criei um filho para ser bandido. Se você fizer isso, você não está matando ele, está matando a mim. E eu tive que fazer uma escolha. Entendi. E eu tive que fazer essa escolha, e essa escolha foi feita. Hoje ele está aí, minha mãe faleceu há 20 anos, o padrasto está aí, não vem ao caso. Eu estou onde eu estou hoje, graças a Deus. Por isso que eu iniciei isso aqui falando da Raquel de Jesus Moreira. Bacana. Ela é uma referência. Você pode pegar todos os coaches do mundo, você pode pegar todos os mestres dos mestres do mundo, você pode pegar qualquer pessoa do mundo, ele nunca vai ser mais importante do que a Raquel de Jesus Moreira na minha vida. Com certeza. Bacana, Luiz, aí só demos essa deixa aí para entrar aí nesses detalhes, porque às vezes a gente vê a história de sucesso das pessoas, mas a gente não vê os obstáculos que a gente tem que passar na trajetória, vida, né? A trajetória cara, ver lá depois que a pessoa chegou lá em cima é fácil, mas e aqui embaixo? Cara, a trajetória é doída. No mundo da nossa história aí, a gente vai construindo coisas, passando por situações que a gente não sabe como isso vai nos ajudar a superar outros obstáculos na frente. Sim. Tanto Eduardo, que eu costumo dizer assim, ó, é bem interessante, né? É uma frase antiga, mas eu vou até... Você vai dar risada aí. Todo mundo vê os tombos que eu levo, né? Ou melhor, todo mundo vê as pingas que eu bebo, os tombos que eu levo. Mais ou menos assim, eu não me recordo bem o ditado. Mas é isso, a trajetória de cada família, de cada ser humano, ela tem um percurso. E às vezes as pessoas te veem e não têm noção do que acontece, ou do que aconteceu nessa trajetória. Isso é bacana. Bacana. Isso é crescimento. Isso é conhecimento. Sim. E completando essa fase de 17 anos aí que eu fui servente pedreiro. Isso, aí você entrou. Fui um ano. Um ano. Um ano. Falei, rapaz, isso não é pra mim, não. Voltei a comer marmita fria, ou esquentado, que muita gente... Até fiz uma brincadeira com a minha esposa, com a Patrícia. Esse tempo atrás nós visitamos uma obra, e ela é mais, né? Não trabalhou de servente pedreiro, vamos dizer assim. E tinha uma tábua, uma latinha cortada com 3 pregos em volta. Eu falei para ela, duvido você saber o que é isso. Entendi. Você sabe o que é ou não? Para esquentar a marmita. Para esquentar a marmita. E aí nós fizemos até uma brincadeira, fizemos um store falando quem sabia. Pouquíssima gente sabia para que servia aquilo. Então a trajetória foi de um ano. Após um ano, surgiram algumas coisas na minha vida e eu entrei aos 18 anos na CODASP. Companhia de Desenvolvimento Agrícola do Estado de São Paulo. Tá? Eu me lembro que eu fui trabalhar de mecânico, fiz uma provinha lá tal, e escola por meio do caminho foi ficando, né? E eu fui ganhar dinheiro. Meu negócio é ganhar dinheiro. Era sustentabilidade. Sim. E aí também já fui pai, enfim, bolou um monte de coisa no meio do caminho aí. E aí aos 18 anos eu entrei nessa empresa como lavador de peça de máquina de esteira. Fui lavar peça de máquina de esteira. E José Leandro Guimarães, por que eu digo o nome completo? Você percebeu? São pessoas que foram marcantes na minha vida de verdade. José, ele nem sabe, algumas pessoas, que eu estou falando isso. Sim. Às vezes ele não tem. Não tem. Olha só que interessante, quanto influenciou. Eu lembro que ele chegou e falou assim, rapaz, esse menino, lembra do bambu que eu falei? Parecia um bambu. Um rolete de esteira, a D14, pesa 80 quilos. Eu pesava 67. Você entendeu? Entendi. E eu entrei lavando peça e vou encurtar para que não fique comprido isso aí, não fique maçante. De 89 a 97, tá? 89 a 97, eu saí como auxiliar geral dele.
do Zé Guimarães. Abaixo deles, eu que passava todas as coordenadas. Entrei lavando peça. Bacana. Então, é aquilo que eu te falei. Eu sempre dei o meu melhor para que eu conseguisse atingir aquilo que eu precisava. Sim. E outra história marcante, eu lembro que o meu salário, eu abri na agência, olha só, em detalhe, 033 Santander com um gerente chamado Gasolina, já faleceu. E aí, Crislaine Tonicelli, era a secretária nossa, lá que organizava a ADM da empresa. Eu recebi o pagamento. Quando eu cheguei e recebi o pagamento, eu não retirei o valor, que eu fiquei com medo. Eu falei, o dinheiro não é meu. Eu nunca tive visto tanto dinheiro na minha vida. Olha que interessante dar risada, mas é uma verdade. Não, tipo assim, ó, vamos trazer para a atualidade, que eu não vou lembrar valores, né? Vamos dizer que hoje eu iria ganhando numa empresa R$3.000, recebi 30. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Eu falei, rapaz, não peguei o dinheiro, fui embora comigo. Voltei a pé, que eu não tinha dinheiro pro ônibus. E não fiquei com medo de tirar o dinheiro. Saí do Banespa, fui até a exposição de animais, lá em frente, lá. Cheguei na secretária e falei, olha, eu acho que teve um problema na minha conta lá, né, e tal. Houve um erro, mas eu não falei se o erro era para mais ou era para menos. Sim. Eu me recordo que ela pegou a calculadora, e calculou, falou, realmente está errado, tem que depositar mais um valor para você lá que está errado. É de rir, né? É verdade. É pra rir. Você já viu uma história dessa? Isso aconteceu comigo. E aí na hora que ela fez a soma lá, não, tem que depositar mais tanto. Ela falou o valor pra você? Falou e colocou lá. Era um valor também expressivo. Sim, e aí, eu falei, ué, mas como? Você perguntou? Eu era tão caipira, tão medroso, né? Apesar de ter tido tudo isso aí, mas a minha mãe sempre disse, volta a minha mãe, nunca coloque a mão naquilo que não é seu. Sim. E quando eu vi aquilo lá, eu falei, não é meu. Porque ninguém me avisou que tinha uma premiação por produtividade. Aí que tá a jogada. Ninguém falou. Eu entrei para ganhar, por exemplo, R$2.000, R$3.000, mas ninguém falou, ó, se você produzir tanto, você ganha tanto sobre a sua produção. Bacana. Eu ratei na empresa. E eu fiquei, para você ter uma ideia, 3 meses sem pôr a mão nesse dinheiro, com medo. Eu ia lá e tirava só o que tinha me dito. Depois de 3 meses, aquele valor virou um montante que eu não... Um valor que eu falei, cara, de onde saiu tanta grana? Aí eu voltei na secretária. Voltou aí, olha que história legal. E o medo, caipira, eu falei, pô, colocar a mão naquilo que não é meu, vai me prender. Aí tá bom. Voltei lá e falei, olha, tá certo, tá tudo certo, eu posso pegar o dinheiro? Ela falou, mas você não pegou o dinheiro? Eu falei, não. Tô preocupado. Que legal. Aí eu fui e peguei o dinheiro, eu me lembro que ele foi o ponto inicial para eu comprar minha casa. Que legal, Luiz. Eu, com 7 meses de empresa, eu tinha minha casa. Olha, que bom. Com 7 meses de empresa, eu tive a minha casa. Aonde foi essa casinha que você comprou? Bom, aí eu vou brincar, né? Posso brincar no seu podcast? Pode. Eu não sei. Não, eu sei que, puxa vida, é uma história, Luiz, que você olha assim, cara, você já contou muita coisa aí, que às vezes a pessoa, eu repito, a pessoa acha que o cara tá bem lá, mas ninguém sabe o que ele rala, o que ele dedica, o que ele buscou. Você tá entendendo? Com 6 meses, todo bom menino que já estava pai, que eu falei para vocês, tinha casado. Aí ele faz aquela coisa, né? Vou construir no fundo da casa do sogro. Aí eu construí lá. Entendi. A primeira edícula da minha vida foi uma casinha lá. Só que nesse período de Codasp, eu saí de lá com 3 casas. Bacana. Casa de aluguel, carro, ganhava-se muito bem. Final de ano nós tínhamos uma bonificação que todo ano eu tirava um carro zero, eu trocava. Bacana, Luiz. Luiz, e aí, não deu certo o Codasp, por que motivo? Você cansou, não deu certo, alguma coisa? Ou se você puder falar alguma coisa. Lógico. Ou você já estava vislumbrando outros negócios? Lógico que eu posso falar e falo com prazer. Todo jovem, eu ainda jovem, né? Porque eu acredito que até 27 anos é jovem, né? Sim. Então eu sou jovem, eu era um garoto, tava começando, tava saindo do embrião, eu costumo dizer. A cabeça cheia de coisas, cheia de detalhes, cheia de não sei o quê. E eu já tinha chego, dali eu iria para onde? Ou eu seria gerente, mas eu estudei para ser gerente? No sentido de agrônomo, essas coisas? Não. Eu tinha a faculdade da vida. Sim. Que eu costumo dizer que vale, às vezes, um pouco muito mais do que muito papel. E nesse momento foi muito engraçado, que aí veio um rapaz de Lins, e eu não vou me recordar o nome dele, mas era um regional também, e chegou e falou assim, ó, você hoje, e a Codasp era uma empresa estatal. Sim. Chegou e falou, a partir de hoje você volta para o seu cargo inicial, mecânico. Aí é lógico que eu
Ele tinha trazido a equipe dele, como toda a política, Sim, né? sim, Muda sim. lá os gestores. Falou, olha, você tem 2 opções comigo. Me mandar embora ou eu não volto. Ele falou, então você pede a conta. Eu falei, não peço. Que eu também sou um caboclo tinhoso, viu? Tinhoso. Não, mas... Eu sou tinhoso, eu não quero voltar, não. Eu quero ir para frente. Para voltar é meio difícil. Aí ele falou, olha, não, você vai voltar. Eu falei, tá bom. Hoje eu sei o quanto eu fui irresponsável com 27 anos, porque aí eu fiquei pé da vida, né? Você fica pé da vida. A pessoa chega, tira tudo aquilo que você conquistou. E ele me deu um caminhão e falou, você vai para Bauru carregado. Ninguém sabe essa história até hoje. Tá? Você é o primeiro e a Patrícia foi a primeira e você é o segundo. E eu falei, agora, o pessoal que acompanha o nosso podcast vai ficar sabendo dessa história. E aí ninguém sabe essa história. Ele falou, vai pegar um caminhão e vai para Bauru. Bauru. Eu falei, rapaz, não manda eu para Bauru, não vai dar certo, não. Eu não sei nem se eu devo falar, que eu acho que eu vou dar problema. Mas vamos lá. Aí, se tá na chuva, é para se molhar. Eu fui até Assis. O caminhão não aguentou chegar em Bauru. Ponto. Resumindo. Entendi. Não chegou em Bauru. Entendi. Aí a prancha foi buscar. Aí eu falei, não, isso não serve para mim, como minha mãe sempre me ensinou. Cheguei e falei para ele, olha, eu não tenho condição de nós dois trabalharmos juntos. Nós temos que dar um jeito. Aí, volto a dizer, Deus é Deus. Entrou o PDV. Já viu falar? Não. PDV. Plano de demissão voluntária. Tá. Plano de demissão voluntária, sim. E eles te davam um incentivo para sair ainda. Eles te pagavam, por exemplo, eu fiquei aproximadamente quase 9 anos, eles te pagavam um salário que você recebia por ano a mais no seu acerto e mais um percentual. Rapaz, carta de euforia, eu já não estava feliz. Chegou lá e assinei a carta, PDV, recebi o que era meu de direito, investi em mais uma casa e fui trabalhar de frentista. Frentista de posto. Minha primeira profissão com carteira assinada, 16 anos. Tá rindo, olha lá, o nosso amigo tá rindo. Acaba tem história, né? Tem história, que eu tô falando. Isso é legal, rapaz. Minha primeira profissão registrada foi frentista de posto. Até hoje, mas naquela época era frentista. Sim. Hoje o que tem é abastecedor de carro. Naquela época você tinha que trocar óleo, lavar carro, caminhão de boi. Trocar cocô do boi para não falar bosta. Não tinha esse negócio, não. Mas enfim, aí você foi trabalhar de frentista. Hoje eu dou risada, é muito bom poder contar isso para as pessoas, rapaz. É muito bacana. Você fala aí, é porque eu tenho que me segurar aqui. Porque o entrevistado é você, Luiz. Tranquilo. Mas tem história de lavador de carro, que o cara comprou um caminhão de boi lá no Paraná e tinha que lavar esse caminhão e tava tipo 5 graus de frio e o finado Neguinho, meu amigo, passei por falou, tudo Eduardo, vamos lavar? Eu falei, mas Neguinho, e esse frio? Eu falei assim, nós pegamos uma meiota ali embaixo no bar do Sidão. E se vira. Rapaz, cada 1 hora numa garrafinha de sodinha, pinga com vermute. Eu sei que chegou 3 horas da tarde, nós tava dando banho um no outro. E o caminhão tava lá sujo. O caminhão tava lavado. Tava lavado. Não, tava lavado, não. Menos mal. Enfim. E aí você entrou de frentista. Frentista, mas como todo piloteiro, vamos dizer assim, não gosta de ficar muito tempo no mesmo lugar, eu entrei de frentista, só que eu era formado já pelo Senai mecânica, autoelétrica e mecânica. Fiz autoelétrica. Então, fiz torneiro mecânico. Então, formado em mecânica, autoelétrica e tal, e entrei como frentista. Rapidamente, o gerente, né, chama José Carlos, o que era trocador de óleo, e um senhor que já estava para aposentar, não vou me recordar o nome dele. E, rapidamente, o dono do posto falou, peraí, mas fiquei sabendo que você é mecânico? Eu falei, sou. Ele falou assim, eu vou fazer um teste, você não quer ir para a troca de óleo? E na troca de óleo você tinha uma comissão, e eu sempre fui voltado em ganhar um pouquinho melhor. Eu falei, vou lá. Trocava 10 a 12 troca de óleo no dia de caminhão. E aí, como eu já dirigia carreta, já trabalhei na empresa, então os motoristas pegaram afinidade. Chegava lá, largava a chave, a carreta e ia embora. Falava, pô, passo para buscar. Ia para casa dele, tomar banho, trocar de roupa, às vezes, né, via a família, e eu fazia manobra. E ali, rapidamente, eu me alinhei. Mas como todo menino tinhoso, tinha um gerente, né, abaixo do proprietário, e esse eu vou citar o nome, chama Cido, que tem bastante Cido, então ninguém vai saber que é o Cido, só ele, se vê o podcast, vai saber que é o Cido. E aí eu estava fazendo 2 trabalhos, 2 turnos. Eu dava aula de artes marciais à noite, onde tem uma academia, e trabalhava de trocador de óleo durante o dia. Então eu tinha um compromisso com a empresa que o meu horário até às 18 horas eu não poderia atrasar.
Ah, tá. Então, às 18 horas eu encerrava e ia embora. Estava resolvido o problema. Cumpri a minha obrigação. E esse rapaz chegou, lembro até hoje, um homem com uma D10, muita gente não sabe nem o que é D10. Uma D10, caneca daquela de vidro, motor Perkins, que aquilo quando pegava a ar, meu filho, pra pôr aquele anel, o cara tinha que ser bom. Então tá, vamos lá, resumindo. Ele chegou, era 10 para 6, e ele para fazer uma média com o dono da caminhonete, não, ele vai trocar o óleo. E eu simplesmente falei, não vou trocar. Não vai dar tempo. Se o senhor trouxer amanhã, eu troco com o maior prazer, mas eu não vou trocar. E aí ele, para fazer bonito, né, na frente ali, me afrontou no sentido meio um pouco deselegante, aí eu fui mais deselegante ainda, que hoje eu não faria, mas fui mais elegante, mandei a esposa dele vir trocar. E aí falei para ele, aqui eu não volto mais. E, rapidamente, né, no outro dia, já cheguei lá e acertei, fui embora. Fiquei um dia parado. Um dia. Aí fui pro Alto Posto Servicar, Avenida Washington Luiz. Cheguei como frentista, resumindo para encurtar, terminei como gerente. Olha que bacana. Quanto tempo essa jornada nesse Alto Posto do Washington 2 Luiz? anos. 2 anos. 2 anos. Tá. E depois, Luiz? Aí eu saí do posto e fui tocar minhas academias. Você já estava com a academia. Disputei campeonato mundial brasileiro. Mundial? Aí, Qual arte marcial que você praticava ou pratica ou ainda treina, alguma coisa? Treinar muito pouco hoje, né? Porque não dá mais tempo. Mas eu sou mestre de capoeira. Mestre de capoeira. Sou faixa azul, né, de jiu-jitsu e fiz um tempo de boxe. Mas na época eu trabalhava com a capoeira. Entendi. O que muitas pessoas não entendem é que a capoeira, muito bem trabalhada, me deu muita grana. Entendi. A pessoa eu trabalhava com crianças deficientes físicas, eu trabalhava com crianças com portabilidades, né, de algumas situações aí que não conseguia acompanhar a grade. Eu dei aula em 9 escolas em Presidente Prudente, públicas, municipais e estaduais. Bacana. E aí, foi tocar suas academias. E depois? Academia. Olha só, hein? Trajetória. Rapaz, ficava tem Já foi frentista, mecânico. Só não roubei, vamos falar o português, claro. Não, mas isso é bom. Isso é bom também, porque essa pegada de... E você até então, você estava empreendendo, por assim dizer, por você mesmo. Sim. Não, eu vou vender o meu conhecimento, a minha... Tinha que fazer, né? Claro. Aí, olha só como que as coisas são. Tomou uma proporção tão grande, ser um educador de capoeira, que pouca gente sabe, o pessoal leva para outro lado, que eu cheguei a fazer aqui na TV Fronteira um bom tempo, me deram um bom tempo de audiência com Raul Gasoli e Nelson Freitas, que estavam na época atores da Globo bombando. Lá em cima. Eu tinha acabado de chegar do Mundial, Agripino Lima me recebeu. Bacana. E em seguida aconteceu isso na minha vida. Onde foi o Mundial que você foi disputar? Curitiba. Curitiba, esse foi em Curitiba. Dos foi em Curitiba. Eu já fiz algumas coisas, né, em Curitiba. E quando eu cheguei, isso tomou uma proporção muito grande. Aí vieram vários patrocinadores, aí a gente vai entendendo. E, como diz o outro, a única medalha de ouro que tem em Tarabai, que eu disputei uma vez por Tarabai, né? O prefeito de Tarabai me contratou para disputar, é minha. Na modalidade de capoeira. Que bacana. Capoeira. Então eu era muito dedicado. Eu treinava de segunda a segunda, não tinha negócio de domingo, não tinha negócio de feriado, de férias, não. Trabalhava mesmo. Ô Luiz, aí depois de toda essa jornada, academia, disputou campeonato, tal, mundial, qual foi o novo segmento aí de empreendedorismo, negócio, trabalho? 2004, vamos dizer que me puxaram o tapete. Como que é puxar tapete? Eu montei um projeto muito bom, né? Só que como eu não volto, aí gente, ó, estudem, tá? Eu não tinha terminado o 2º grau, não tinha, né? Não era um ensino médio hoje. E eu não pude continuar. E aí colocaram uma pessoa e pegaram todo o trabalho. E foi pego mesmo, de verdade, o trabalho. E eu anoiteci ganhando 30, amanheci ganhando uns R$500. Poxa vida. Aí quebrei. Foi a primeira vez que eu quebrei de verdade. Quebrei. Cometi erros, como todo mundo. Quando eu quebrei, eu não quis baixar o nível de vida. Tinha lastro financeiro, né? Eu tinha aí, vamos dizer, bens para continuar um tempo. Só que eu comi os bens.
Por que eu comia os bens? Eu não quis baixar de nível, enfim. Sim. A conclusão você já sabe. Sei, Vende uma sei. coisa aqui, continua, e vende outra coisa ali, continua, e 2006 eu estava quebrado. Puxa vida. E aí, qual foi a... Quebrado, tá, não quis baixar o nível, aí o Luiz, o que eu vou fazer? O que eu Aí, vou fazer? revolta de novo, né? Uhum. Porque aí vem revolta. Aí, nesse meio tempo, eu consegui fazer na escola. Alguém lembra? Não lembro o nome daquela escola ali na Washington Luiz, que você elimina matéria. Ah, Enfim, sei. ali eliminei as matérias, concluí o ensino médio. E fui fazer, né? Concluí não, parei no primeiro. Aí fui fazendo as situações e revoltei, perdi o tino, entrei na igreja, na catedral e falei com Deus. Entendi. Senhor, pese por favor nessa balança o que eu fiz de bom e o que eu fiz de ruim. Se o senhor achar que o que eu fiz de ruim é pior do que eu fiz de bom, eu vou resolver do meu jeito. Se o senhor achar que eu fiz for melhor do que o de ruim, o senhor me deu uma luz. Dá uma benção, dá uma luz, benção. dá um caminho. Nisso eu tinha perdido mãe, pai, meu pai mesmo, né? Sim. Aí não é o padrasto, em 6 meses. Um pai no acidente e a mãe com câncer fulminante. E a minha separação. Então era um Zé Ninguém. Sim. No sentido de Sim. estrutura. A cabeça De mil, emocionalmente. Estrutura, acabou. E eu tinha Você tinha nessa época, só no São Cordeiro, Luiz, nessa época você tinha alguém que dava algum amigo, um cara que te ouvia? Cara, que ponto massa, muito Sabe por massa quê? que você lembrou. Sabe por que eu te falo? Eu vou resumir. Eu já tive um momento na vida que eu olhava do lado e não tinha ninguém, cara. Ninguém. Era eu e aquele lá de cima e acabou. Eu não posso deixar de citar 3 nomes aqui, já que você colocou. João Brito e a esposa dele, a Maria. E um cara fantástico, que eles realmente seguraram a minha mão, aí você diz que são amigos, chama Gilberto. Esses 3 nessa época foram, assim, fantásticos. Esses eu, até hoje, né, eles Eu falo também... porque não é questão de dinheiro nem nada. Não, Tem não. hora que você precisa. Segurar na mão. Segurar na mão. Bater no ombro, tô aqui. Acabou, segurou na mão. Bacana. Segurou na minha mão e mostrou que era verdadeiramente amigo. Aí você teve essa conversa com Deus, e aí... Eu descendo a Coronel Marcondes, aquele celularzinho de doce, na época já tinha um celular moderno, mas eu não tinha uma condição, então eu tava com um celularzinho de doce, né? Eu tinha, eu digo que você comprava Maria Mole e vinha um daquele. Igual aquele da Nelzinho, comprava Maria Mole e vinha aquele. E aí o telefone tocou. Sim. O telefone tocou, eu atendi, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Falei, tô preso, era só o que faltava. Falei, o sinal veio. Agora acabou tudo. Né? O senhor compareça aqui, por favor. Rapaz do céu, eu fiquei em choque. Porque já estava sem dinheiro, quebrado, sem lugar para morar praticamente, estava ferrado mesmo, sem pai, sem mãe, sem ninguém, sem eira, sem beira, como diz o povo aí. Aí você foi lá. Fui lá, cheguei lá, Marcos Roberto Cândido, um garoto, um jovem, recém-formado, não tinha tirado a OAB ainda e já tinha passado em primeiro lugar para procurador seccional da Fazenda Nacional. Bacana. E aí juntou-se uma outra história. Eu lembro até hoje, ele chegou e falou assim para mim, você fez uma provinha aqui há um tempo atrás, uma provinha não, né, que ele não ia usar esse termo, eu estou dizendo provinha, eu estou dizendo, fez uma prova, um concurso, e o senhor foi selecionado por mim, desse jeito, e eu gostaria de fazer uma entrevista com você. Tá bom. Eu não fui preparado para a entrevista, até porque eu estava do meu jeitão. Aí ele falou assim, tem um emprego, você gostaria de fazer? Eu lembro até hoje. Ele mora em Santo Anastácio. Ele falou assim, eu falei para ele assim, você tem uma vassoura para varrer? Se você tiver, eu varro. Em outras palavras, o que você precisar fazer, eu faço. Ele olhou para mim assim, um menino, tinha acabado, terminando a faculdade. E aí ele falou, rapaz, não precisa falar mais nada não. Vamos ali na garagem. Cheguei lá, tinha uma Blazer, estava escrito MP, Ministério Público Federal. Deu a chave e falou, Tó, você vai no fórum na Justiça Federal comigo. Tá bom? Você dirige? Carteira já estava tudo certinho, catei, fui com ele na Justiça Federal e voltei. Quando eu voltei, ele falou, a vaga de emprego é sua. Era Deus falando comigo. Bacana. A resposta estava aí. Era Deus falando comigo. Aí você entrou na PGFN, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
A sua função ali era qual? Eu Luiz? fazia trâmite processual. O que é trâmite processual? Eu pegava processos de todas as comarcas, de todos os fóruns e remanejava. Ah, entendi. Procurador fazia, peticionava sentença, juiz, Entendi. fora estadual, fora municipal, Malote, enfim, isso. Todos os trâmites Bacana. era isso aí eu que fazia. E aí isso aí exigia uma responsabilidade. E aí foi até interessante que nesse momento ele falou assim para mim, se você me entrega os documentos até amanhã. Aí eu fui puxar todas as certidões para você entrar, cheguei lá, um probleminha na receita. Eu tinha fechado a empresa, mas graças a Deus não era um problema, era só uma atualização de cadastro. E aí eu consegui entrar. Entrei, e ali foi uma outra trajetória, entrei fazendo isso, no final já estava, né, como todo lugar que graças a Deus eu entrei. Quando a gente mostra serviço. Eu não cheguei e fiquei Sim. fazendo só isso. No final fazia bastante coisa, graças a Deus. Bacana. Aí você ficou quanto tempo aí, Luiz? 2003, 2007. 2007. E aí você vai pra onde? Porque é tanto lugar que você... Não, eu tô falando pra você, igual cigano, bacana, pô. Igual Não, cigano. mas, cara, Mas cigano no bom sentido, né? Essa experiência de cigano, né? De vida. Quando eu digo cigano, não é no má sentido, no bom sentido, tá? Entendo perfeitamente. Acho que o pessoal que tá em casa também, com certeza. Não, a maneira de cigano que todo mundo fala, cigano, ele anda muito, né? É. Então eu ando muito também. Aí eu comprei posto de gasolina. Eu saí de frentista para dono. Aonde era esse posto, Luiz? Era aqui pro dentro? Aí eu tenho cidade que pequena? retroceder um pouquinho. Olha que massa. Em 2007 eu disputei o campeonato. Em 2007 não. Em 97, 98 eu disputei o campeonato regional, os Jogos Abertos de Capoeira na cidade de Oswaldo Cruz. E eu fiquei instalado, porque Oswaldo Cruz sediou e tinha muita gente, eu fiquei instalado em Parapuã. E eu passei e vi um postinho mais acabado. E olha só aí, hein? Eu falei assim, esse posto um dia vai ser meu. E nunca mais falou-se nisso. Sim. Aí não tinha grana, recurso pouco. Cara, comprar um posto de gasolina, liguei, apareceu um rapaz chamado Renato de Assis. Nem sei quem é esse cara. Tem um posto para você dentro das condições que você tem para pagar. Aonde que é? Aí ele veio de Assis, daqui nós fomos para Parapuã. Chegou lá em Parapuã. Ele mostrou o posto. Era o posto. Era o posto, cara. Mas o posto tinha 10 vezes assim, pior do que quando eu vi ele. Era 2 pilares, uma cobertura. Você lembra, já assistiu aquele aquele desenho que o cara fica sentado resmungando assim na cadeira? Eu esqueci do desenho. Que ele fica... a mulher dele fumando um cigarrão, eu sei qual que é. O frentista estava nesse estilo. Sentado assim, ó, dentro do sabe, Caraca, chama Reclamando. Carlos esse frentista. E aí não tinha piso. Zé Buscapé, se eu não me engano, esse desenho. Eu acho que é. E aí não tinha piso, chão batido de terra. Enfim, não era um posto. Era um projeto de posto que já existia, o cara quebrou. E eu resolvi encarei. Encarei, comprei. Eu tenho tudo documentado. Em 2 anos ele virou o posto que quando eu saí de lá eu vendi ele para o prefeito, para você ter uma ideia. Puxa, Trabalhava 18 horas por dia. Eu era frentista, era administrador, era caixa, era tudo. Eu saía de uma coisa, eu saía, por exemplo, de manhã, eu organizava, depois do almoço eu ia, almoçava, voltava como frentista e à noite eu era caixa do coisa. Rapaz. 8 horas por dia. Você ficou quanto tempo ali? 2 anos? 2 anos? 2009. Olha o dia que eu assumi o posto, 1º de abril, dia da mentira, 2009. Até 2010, julho de 2010. Julho de 2010, é isso mesmo. Aí você vendeu. Eu ganhei muita grana lá nesse período, eu fiz um valor significativo, viu? Significativo. Eu arriscava muito. Eu sempre fui uma pessoa que eu não tive medo, né? Eu não tive medo. Eu costumo dizer que se hoje acontecer de eu quebrar, eu me recupero muito mais fácil do que uma pessoa que nunca teve essa dificuldade, né? E aí sem vender lá, surgiu uma oportunidade imprudente. Entendi. E eu comprei o segundo imprudente. Aí eu fiquei com um lá e um imprudente. E aí surgiu uma outra oportunidade, eu comprei um outro. Só que a logística ficou complicada. Aí o prefeito já vinha namorando, né, o posto e tal, para um genro dele, aí ele me fez uma proposta e aí eu falei, rapaz, acho que essa proposta vai bem. E aí vim para Presidente Prudente. Aí você ficou com os postos Prudente, aqui. isso. Aí fiquei em Presidente Prudente. 2012, trajetória. Vamos encurtar aí, porque senão você vai ficar 2 dias aqui escutando minha história. 2012, trajetória, quebrei de novo. Perdi um valor absurdo, na minha opinião, um valor absurdo para a minha pessoa, né? Sim. Eu fui vítima
e eu tenho como documentar, esse processo corre até hoje, de uma quadrilha que me vendeu um posto que não existia em Presidente Prudente. Puxa vida. Esse posto era na Rui Barbosa com Masqueira Campos, que hoje está construindo um prédio, uma galeria na realidade, e eu comprei, paguei, estava documentado. Ali no centro. Isso. Aquele ali perto é no centro. No centro, Rui Barbosa com Masqueira Campos. Do lado ali na do esquina, tá fazendo uma frente galeria ali? Isso, Soberana. Galeria do quê? De lojinha? Uma galeria. Não sei nem para que Sei, finalidade vai ser. E aí, o que aconteceu? Eu comprei, peguei todas as certidões, tudo tinha que ser, paguei tudo certinho, reformei, fiz tudo que tinha que fazer, o posto subiu, a galonagem, enfim, a coisa aconteceu. Quando eu fui renovar a documentação, um ano depois, que eu cheguei na prefeitura e descobri que o posto não existia. Poxa vida. E aí eu te pergunto, até hoje ninguém conseguiu me dar essa resposta. Se ele estava cadastrado em todos os órgãos públicos, não. Se eu comprava de uma empresa que empresa que está cadastrada. Sim. Se eu tinha tudo, como que ele não existia? Não. É uma quadrilha muito especializada, viu, Ed? Aí eu imagino. Muito especializada, que nem meu advogado e nem meu contador detectou isso e eu perdi o posto, fechei o posto. Perdi tudo, aí perdi, porque aí você começa a querer socorrer, tirar de um lado para o outro, foi um erro de empresário que eu cometi. 2012, fechou. E aí você parte para onde? Outra jornada. Outra jornada, né? Porque nós temos que chegar na Remax ainda, que você então, é um sócio proprietário ali, do maior. Mas... eu te disse que uma hora ia ficar curto. Não, mas uma hora, assim, um modo de ser simbólico, uma hora e meia. A maneira de dizer, vamos lá. Então, aí eu peguei e fiquei uns 2 meses bem para lá e para cá. Chama GAT, Grupo Antônio Thiago de Araçatuba. Ele soltou uma vaga no jornal, contrata-se gerente para posto. Posto de combustível, né? Tá bom. Aí eu fui lá na Vila Marcondes, naquele coisa de bolsa de empregos ali. Sim. Ia selar a seleção. Cheguei lá, tinha umas 10 pessoas, tinha uma vaga. Tinha pessoa de São Paulo, pessoa de Prudente, negro de terno, de gravata, tal, não sei o quê. Tinha tudo quanto é jeito. Tá bom. Chegamos lá, uma empresa de Araçatuba que veio para fazer a seleção. Vieram aqui e fizemos a seleção. Aí eu na prova escrita, a prova oral depois, e passar psicotécnico, psicólogo, enfim, aquela coisa toda. Na primeira leva ficou 5 dos 10, eu fiquei entre os 5 classificados. Na segunda leva ficou 3, eu fiquei entre os 3 classificados. E na última leva, que aí veio o proprietário, Antônio Maximiliano Caster Barrancos, nome imponente. E eu falo nomes porque a gente se tornou... É bacana isso, né? São pessoas que fizeram um marco na minha vida. E aí ele levou no posto, que é o posto Trucão. Ele está em frente ao Sucão, indo para Bernardo do lado direito. Sim. Aquele posto. Aí ele foi lá, entrevista final, chegou lá e ele... Estava uma menina de São Paulo concorrendo, chama Adriana, eu e mais um rapaz de Prudente, que eu não recordo o nome. Menina muito competente, inclusive. Aí pegamos e ficamos ali, ele fez a entrevista, aí na hora de ir embora, tinha terminado, eu falei assim para ele, eu posso fazer uma pergunta? Se chegar alguém aqui e precisar trocar um óleo, precisar manobrar uma carreta, precisar fazer isso, precisar fazer aquilo, precisar fazer aquilo, eu faço também, além de gerente. Ele falou assim, você faz? Faço. Ele catou o telefone, minha frente ligou, Luiz. Luiz era o motorista dele. Luiz, eu sendo entrevistado, Luiz, e o motorista chamava Luiz. Você tá onde? Tô passando aqui perto de Bernardes, encosta aqui com a carreta. Carreta carregada de combustível. Aí ele me falou assim, faz o que você falou então. Quer dizer, se eu tivesse blefado, tinha ficado ruim, né? Sim. Aí eu falei, mas você quer que eu seja condutor de veículo ou motorista? Aí ele falou, mas qual a diferença? Eu falei, não, condutor de veículo, eu vou entrar, vou dar partida e vou embora com o caminhão. Se você quiser que eu seja um motorista, eu vou ver todos os equipamentos de segurança, calibragem de pneu, combustível, troca de óleo, aí eu vou dirigir. Ele falou, não pode ser condutor de veículo. Eu montei na carreta, fui até o Trevo Bernardes, que é a terra que você mora, pra cá, até a Bernardes, voltei, chegou lá, ele falou, você é o novo gerente. Pronto. A bagagem lá de trás, aquilo que você foi construindo para você derrubar as barreiras aqui na frente. Você é o novo gerente. Bacana. A partir de hoje você contrata... Não, aí ele pegou e falou assim para mim, nós temos uma empresa especializada de contratação, você está aqui por causa dela. Então, a partir desse momento, você segue sozinho, porque você vai ter que selecionar quem vai trabalhar com você, tudo fechado, tudo fechado. Aí eu falei, tem 2 opções. Eu posso olhar as fichas da seleção de pessoas? Sim. Posso. Aí na hora que eu olhei a ficha, pessoas competentes, mas morava em Epitácio, a logística não funcionava, morava em Venceslau,
morava em Regente Feijó, logística não funcionava. Eu falei, olha, muito competentes, porém a logística não funciona. Ele falou, então a partir desse momento é você que toma conta, vê o que você quer fazer. Entendi. E aí... Aí você pegou, assumiu, tá, Assumi. know-how, já trabalhou? Em 8 meses, 1 milhão de litros vendido por mês. Bacana. Hein? Primeiro automóvel que eu abasteci lá, uma Paraty vermelha, vindo do... vermelha não, Bordeaux, vindo do Paraná. Lembra até o carro. Legal. E aí você ficou quanto tempo lá, Luiz? É a minha média, né? 2 anos. É a minha média, 2 anos. E aí depois você saiu dali e foi para empreender no quê? Aí eu saí dali e já fazia uns rolinhos, Sim. e tal. Aí entra Marco Antônio Coelho. Ele falou, cara, você tem que virar corretor de imóveis. Ah, tá. Aí eu resisti durante 1 ano e meio. Falei, não vou ser corretor de imóveis, esquece, não quero saber disso, para mim não vira. E isso aí para mim é uma profissão que não me agrada. Infelizmente enfim, tem essa... No primeiro momento foi esse, tá? Sim. O primeiro momento foi esse, não me agrada e eu vou largar a mão. Não quero. E ele insistiu. Insistiu. Aí eu precisei vender um imóvel meu. Aí eu descobri por que ele insistiu. É até estranho dizer, hoje eles me conhecem, sabem, mas os 3 profissionais, mais o proprietário, se juntasse tudo, com perdão da palavra, não dava meio. Não é nenhum. Entendi. Que aí eu entrei com o imóvel para vender e eu fiz toda a operação. Bacana. Aí eu entendi o porquê ser um corretor de imóveis, que eu não sou corretor de imóveis até hoje, tá, Ed? Você não é? Não sou. Tá. Mas como que você não é? Eu presto assessoria imobiliária. Há um diferencial das duas partes. Sim. O corretor de imóveis é quando ele está ali iniciando, se formando. E hoje você tem que ser um assessor imobiliário. Porque na verdade é. O seu cliente hoje, Explica. ele não quer só comprar e vender. Ele quer saber onde ele vai ter um ganho financeiro, onde ele vai fazer uma boa operação, tanto comprador como vendedor. Bacana. E aí esquece, se você falar hoje, eu sou corretor, é diferente você vender, vamos dar um exemplo aqui, Coca-Cola, você tira pedido. Exatamente. Você está com vontade de beber Coca-Cola, você vai lá no supermercado, compra e acabou. Qual a relação que E você tem com a diferença Coca-Cola? também, o camarada fala assim, sou vendedor do quê? Vendedor de carro, por exemplo. Nada contra. Mas é um cara que já está procurando marca tal, modelo tal, tem um X no bolso para comprar aquele modelo, ele vai na garagem, ó, esse não gostei, esse aqui dá. Pronto. Não estou tirando mérito do vendedor, mas é uma diferença. Você vender um imóvel, meu amigo, eu falo porque eu vendo umas coisas aí complicadas, de maquinário e sistema solar e projetos um pouco maior, vou te contar, é outra pegada completamente diferente. Por isso que eu te digo. Para você sobressair hoje dentro da maioria, você tem que prestar algo diferente, você tem que ser de conexão, você tem que ter a conexão diferente com o seu cliente. Por quê? A primeira coisa, hoje o cliente que está fazendo uma compra, uma aquisição de um bem de um valor expressivo, ele não é mais aquele cliente que vem para você comprar aí, compra aí e vender. Não, ele sabe o que ele quer. A internet hoje te traz tudo. Tudo que você quer, você tem na internet. Eu vendi um imóvel 1 ano atrás, de um valor expressivo, que até hoje eu presto assessoria. Essa semana a cliente me ligou e falou, Luiz, aquele valor corrigido corresponde a quanto? Olha que bacana. Olha só, hein? Isso eu não é estou legal. vendendo imóvel aí. Sim. Eu estou prestando assessoria de valor financeiro. Mas é um diferencial porque aí ela gosta do seu serviço, do seu atendimento. Essa própria cliente vai falar, só tem um cara que é profissional, ele é diferenciado, tal, vou te dar o contato dele. Ela vai passar o seu contato para outra Já pessoa. aconteceu. Exatamente. Isso é bacana. Tá, mas como que você... Aí tá, você virou ali... corretor, de certa forma, foi ali. Ali eu sempre corretor. E aí você engrenou. Aí engrenei. Aí, como é que você chegou na Remax? Que você é sócio proprietário ali com o Neto, que já veio aqui, deu um probleminha, nós vamos corrigir essa situação aí futuramente. relaxa. Né? Como é que você chegou na Remax com o Neto e adquiriu aí? Vamos lá. Primeiro, eu fui ser um profissional do mercado imobiliário. Em seguida, eu montei a minha imobiliária. Ah, bacana. Eu montei a minha imobiliária. Eu trabalhei junto com a minha esposa Patrícia no Paraná, no Mato Grosso, que eu também não sou só presto assessoria na compra e venda. Eu pego uma área rural, tá? Faço a parte de incorporação, destrincho toda a parte de mecânica ali de venda, a comercial e o cliente final.
Entendi. Então, nós trabalhamos no Mato Grosso do Sul, trabalhamos no Paraná, trabalhamos a nível mundo. E aí, nesse meio tempo, uma pessoa tinha uma dificuldade em lançamentos, que era onde eu estava especializado na época, cara. E aí ela fez um convite que não é a Remax IP, é uma outra Remax, tá? Como a Remax está aí. Sim. E eu fui para lá para dar um ajuste nessa situação. Eu, como digo, o espaço começa a ficar pequeno, eu ando. Sim. Eu ando, não tem jeito, eu ando mesmo, e não tenho, e eu ando e deixo amigos, graças a Deus. Aí o espaço ficou pequeno, por 7 meses, foi uma jornada curta, e aí eu conversei com o Antônio Neto, falei, Antônio Neto, vamos fazer, né, uma situação aqui, eu tenho umas ideias, o que você acha? Você conhecia o Neto da onde? Dos lançamentos da vida. Dos lançamentos, bacana. Aí eu tenho uma ideia, o que você acha? Mas nesse momento eu não quero ser sócio seu. Quero que a gente toque esse projeto aqui. E ele falou, bora, Luiz. Era só o que eu esperava. Com 4 meses que eu estava lá, ele falou, não dá. Ou você é sócio, nós não sabemos o que vamos fazer daqui para frente. Entendi. E aí ele me convidou. A gente montar, porque aí eu agreguei valor na imobiliária dele, e aí eu passei a ser sócio, e hoje nós tocamos junto. Quanto tempo está a Remax IP aqui? A Remax IP tem 2 anos. 2 anos. E eu como sócio 1 ano e 4 meses. Bacana. Vocês têm uma pegada diferente. Eu estava olhando, Luiz, a Remax, que é uma franquia americana que explodiu aí. Vocês vendem quantos imóveis mesmo no mundo por... Na realidade, a Remax, ela traz a sustentabilidade, quando eu digo, não é nem uma ficção isso. Você vende a cada 30 segundos, se vende um imóvel pela Remax no mundo. Bacana. Quanto tempo nós temos de entrevista, você faz isso vezes 30 segundos e vê quantos imóveis foram vendidos. Ela está hoje em mais de 110 países, tá? Ela tem hoje no Brasil 12 anos, tem mais de 500 franquias no Brasil. No estado de São Paulo, ela tem mais de 70 franquias instauradas, já instaladas na realidade. E nós trabalhamos, né, o imóvel de forma realmente diferente. Sim. Porque eu não vendo imóvel, volto a dizer para você. Eu pego o Ed ou eu pego qualquer pessoa que está no estado atual e transporto ela para o estado desejado. Olha só que legal. Eu pego ela no estado atual que ela está aqui e transporto para o estado desejado. O que é isso? O Ed hoje, a família cresceu, ele precisa de um imóvel menor, esse é o estado atual dele. Aliás, o estado que ele está com um imóvel grande. E ele quer ir para um estado atual que é um imóvel menor. Eu presto essa assessoria em fazer toda a logística e fazer um bom negócio para o Ed. Bacana. Ou para qualquer cliente que se deseja. Ô Luiz, ali eu tive o privilégio de passar ali, tomar uns café algumas vezes com você, eu vi muito profissionais, corretores ali, né? Mais ou menos quanto que é o time hoje ali, em torno de quantos? Nós temos hoje, de profissionais associados a nós, na média de 30. 30? 30 na nossa loja. Sim. Como que é o treinamento que vocês... Alguma coisa que você pode revelar aí para nós? Você dá um treinamento para eles, dá algum direcionamento ou não, deixa eles à vontade? Olha, se deixar à vontade, né? Você já sabe o que acontece. Eu entendi, mas vamos lá. Primeira coisa, quando você se torna um corretor de imóveis, você faz o TTI, Técnico de Transações Imobiliárias. Isso é o passo inicial, básico. Aprendeu a caminhar. A partir dali, quando nós pegamos um profissional, primeiro, para ele entrar na Remax, ele já passa por um treinamento chamado FIC, Formação Inicial de Corretores. Entendi. Ele fica durante uma semana, às vezes 15 dias, depende da pessoa, depende da turma. Por que depende? Porque tem gente que é um pouco mais rápido, um pouco mais lento, então nós temos aí a média de 15 dias para acompanhar, tanto teórico como prático. Saiu dali, ele vai para o campo. E aí ele tem acompanhamento das nossas gestoras. As gestoras acompanham e nós também. Passando um determinado tempo, ele evoluiu um pouco, ele faz o FAC, Formação Avançada de Corretores, certo? E além de tudo isso, a Remax é a única empresa, não é mais a única, agora tem 2 empresas no mundo que tem uma universidade dentro da própria Remax. Nós temos uma universidade. Olha que bacana. Então, ele tem todas essas apoios, suportes. Ele tem a faculdade e tem todos os profissionais acompanhando. Luiz, tem muita gente, eu sou um daqueles caras que aprecia muito o profissional qualquer área. E as vendas, o corretor, eu admiro demais, porque é um conjunto de qualidade técnicas em que não dá, por mais que a gente explique, não dá para fazer a outra pessoa captar. É só ela vivenciando que ela vai aprender isso aí. Você sabe o que me encanta? Você sabe por que eu me encontrei? Eu nunca vivo a mesma história. Exatamente. Eu nunca vivo a mesma história. Eu sempre tenho histórias diferentes todos os dias da minha vida, com pessoas diferentes.
E isso me encanta. E fazer parte de tudo isso, ainda eu tenho o privilégio, eu sou uma pessoa abençoada, que eu tenho a minha esposa, que também é uma profissional do mercado, que é a Patrícia. Você vai ter a oportunidade de entrevistá-la com certeza, tem a história dela também. Prazer, viu, Patrícia? E empreender. Ó, todo mundo que foi, o pessoal que está em casa também pode aproveitar isso aí. Todo mundo que foi empreendedor, que de certa forma se destaca no seu negócio, no seu conhecimento, vendedores principalmente, vai ter espaço aqui no nosso podcast. Isso aí, com certeza. A Patrícia, para você ter uma ideia, eu até brinco, você vê, ela não é entrevistada, mas o homem que tem a mulher atrás dele, para mim, ele está ultrapassado. Se estiver na frente também, a mulher está muito adiantada. Anda do lado, né? Isso. Então, assim, nós temos muito essa particularidade. Tudo que eu sou hoje, né, bom percentual, eu devo a ela também, que está sempre comigo, nos apoiando. Porque outra situação que normalmente as pessoas não compreendem é que nós não temos horário. Sábado e domingo não existe para nós. Não existe. Sábado e domingo, se você... E a gente tá ligado 24 horas, às vezes... O cliente tá chegando em São Paulo, chegando em qualquer cidade, qualquer estado, aí você tem que estar atendendo. Luiz, uma pergunta aqui que eu não posso deixar de fazer, que todo mundo fala. Você sabe que na nossa trajetória empreendedora, profissional, não é todo dia que a gente tá com aquele ligado 220. Tem hora que a atenção baixa um pouquinho, mas geralmente tá lá em cima. O que te motiva? Onde você busca inspiração para estar sempre motivado? Família. Família. Hoje, aos 51 anos, eu vejo que nosso momento agora é assim. Até 50 eu até brinco, né? Até 50 eu fazia aniversário. Agora, dos 50 para frente, é -1. E esse -1, por que você entende? Eu vejo... Quando dá aquela baqueada, aquela situação, eu olho para a família e falo, pô, tem tanto para viver ainda, então eu vou para cima, eu não tenho muito... Volto a dizer, eu tenho que citar o nome da Patrícia novamente, que é a Paty, né, conhecida como Paty Rossato, ela segura, ela percebe, então tem essa sensibilidade. E eu, automaticamente, é muito difícil, viu, eu transparecer. Hoje eu estou um pouco mais leve transparecendo, mas eu vou para cima. Eu não tenho... Se tem um problema, tem que ser resolvido. Então, vamos resolver. Bacana. Às vezes um pouquinho mais dolorido, um pouquinho mais triste, às vezes um pouquinho melhor, mas vamos resolver. Ô Luiz, o que você gostaria de deixar de uma mensagem para todo mundo que está começando, todo mundo que está aí empreendendo, todo mundo que está numa situação assim, que está indo bem, de repente caiu um pouquinho? Como empreendedor, como história de vida, que você tem muito, que nós vimos aqui. Não desistir. Não desistir, né? Porque nenhum dia é igual ao outro. O que aconteceu hoje, amanhã pode ser diferente. E você não desistir, você não deixar com o que aconteceu no passado, que foi ruim, de repente, eu quebrei quantas vezes? Sim. Certo? Você tem que pegar as coisas boas e falar, poxa vida, aqui eu fiz bom, aqui deu ruim. Em qual situação eu ganhei? Nas duas. Sim. Aqui eu ganhei porque deu bom e aqui eu ganhei porque eu aprendi. Eu não vou cometer o mesmo erro. Então, a palavra é não desistir. Bacana. Não desistir. Perseverança e não desistir. Você tem que acompanhar todos os dias, todos os momentos da sua vida. Você acha que... Você me fez uma pergunta. Como se amanhã estou dia motivado? Lógico que não. Sim. Você acha que eu quero levantar todo dia 5 horas da manhã da minha cama? Eu queria estar dormindo, ficar aconchegadinho de conchinha com a patroa, né? Quietinho. Não, cara, eu tenho que levantar. A vida foi feita dessa forma. Nós fomos feitos dessa forma. Aí você diz assim, ó, eu nunca vou esquecer o Usain Bolt. Eu lembro. 4 anos eu treinei para correr 9 segundos. Acho que resume, né? Exato. Teve espinho no meio? Muito. E só ele sabe o que ele passou. Correr 9 segundos. Cara. Ô Luiz, nós estamos chegando ao final, foi um bate-papo daqueles, muita história, e olha que nós falamos aí de uma forma muito concisa. Eu quero te agradecer muito, Luiz. Hoje, pode marcar, daqui 1 ano, 1 ano e meio, o podcast vai estar em outro nível, e você vai estar vindo aqui novamente, contar outras experiências nesse meio do caminho e outras histórias. Porque essa conexão que nós estamos fazendo, Luiz, ela vai ser longe. Você pode escrever isso aí. Tá bom? Eu quero te agradecer muito de coração, ter conhecido você esses tempos atrás aí.
E a tua história, que eu já sabia que era rica, hoje eu fiquei assim, um pouco mais fascinado, conhecer, falei, pô, esse cara tem muito mais coisa. E eu sei que você tem muito mais coisa enganjada aí. Num próximo bate-papo, a gente vai explorar um pouco mais. Muito obrigado, e quais são as suas palavras finais aí para o nosso amigo que está lá em casa? Minha palavra final... Fala um pouquinho no microfone aqui no A finalzinho. minha palavra final você viu, né, o cara? Minha palavra final é gratidão. Essa é a palavra que eu deixo para vocês. Ed, vou só confirmar para você aquilo que eu já te disse. Você é um cara iluminado, tá? Você vai fazer muita conexão, não é uma conexão. Você vai fazer, se você olhar ali, olha lá, conexão. Isso. Aquilo ali é de conexão. É da minha empresa. Segue aí. A gente coloca algumas coisas de conexão. Sim. Olha, você vai fazer muita conexão pelo mundo. Com certeza. E palavra... Tem um projeto engarranjado aí futuramente. Esse é o Luiz, aí, ó, proprietário regional também da Remax IP, junto com o Antônio Neto. Esse é o cara. Pessoal, muito obrigado. Se inscreve no canal, deixa o seu comentário. Escreve também quem que você gostaria de ver, algum empreendedor aqui. Manda para nós lá. Tá ok? Contato com o Luiz vai estar na descrição. Você que tem um imóvel para negociar, também aqui na descrição vai estar o contato para o Luiz Remax. Um abraço e até a próxima. Gratidão novamente.